A história está repleta de figuras que moldaram o destino, mas poucas são tão enigmáticas e cruciais quanto João Batista. Ele não foi um rei, um general ou um imperador, mas uma voz solitária que emergiu do deserto da Judéia. Sua mensagem era tão afiada e desconcertante que abalou as fundações do poder político e religioso, preparando o cenário para uma das maiores revoluções espirituais da humanidade. A relevância de João Batista transcende a teologia antiga. Em uma era de rápidas transformações sociais e tecnológicas, sua figura representa o arquétipo do disruptor radical. Ele personifica a coragem de desafiar o status quo e a convicção de anunciar uma nova realidade, mesmo com grande custo pessoal. Entender sua jornada oferece um espelho para nossas próprias lutas entre tradição, mudança, coragem e conformidade em um mundo igualmente turbulento. Neste vídeo, vamos explorar a trajetória deste profeta ascético. Investigaremos o contexto histórico que o produziu, a natureza de sua mensagem urgente e o ritual do batismo que ele popularizou. Também analisaremos as perigosas maquinações políticas que levaram à sua prisão e ao seu fim chocante. O objetivo é apresentar uma visão fundamentada, separando os fatos históricos das camadas de mito que o cercam ao longo dos séculos. Este canal se dedica a uma exploração respeitosa e aprofundada das narrativas bíblicas, buscando sempre conectar a sabedoria antiga com as questões contemporâneas. Nosso foco é oferecer uma análise que combina pesquisa histórica com reflexão teológica, sem dogmas inflexíveis, mas com uma curiosidade honesta sobre as figuras que continuam a nos inspirar e a nos desafiar, como é o caso de João Batista. Para compreender a força de sua mensagem, é preciso primeiro visualizar o mundo em que ele vivia. Não era um mundo de paz, mas um caldeirão de opressão romana, fervor religioso e uma expectativa quase desesperada pela chegada de um libertador. Foi nesse cenário de aridez, tanto física quanto espiritual, que a sua voz começou a clamar, usando símbolos e um estilo de vida que eram em si uma profecia. A Judéia do primeiro século era uma província controlada pelo Império Romano, um lugar de pesados impostos e tensões constantes. O povo judeu aguardava intensamente o cumprimento das profecias sobre a vinda de um Messias, um ungido que restauraria a soberania de Israel. Esse clima de expectativa messiânica criava um ambiente fértil para o surgimento de líderes espirituais e movimentos populares que prometiam libertação e renovação. Nesse contexto, a figura do profeta era central. Diferente de um místico ou adivinho, o profeta bíblico era um porta-voz divino, um crítico social que denunciava a injustiça e a corrupção, chamando o povo de volta à aliança com Deus. Eles frequentemente viviam à margem da sociedade, e suas palavras eram diretas e perigosas, desafiando tanto as autoridades religiosas quanto os governantes seculares que oprimiam a população. João Batista foi interpretado de maneiras distintas pelos seus contemporâneos. Para as multidões que o seguiam até o Rio Jordão, ele era a reencarnação do profeta Elias, um mensageiro enviado por Deus. Para a elite religiosa em Jerusalém, como saduceus e fariseus, ele era uma ameaça à sua autoridade. Para o governante local, Herodes Antipas, ele era uma curiosidade perigosa, uma voz que não podia ser controlada. Podemos traçar um paralelo entre João e um ativista radical moderno. Ele não usava as plataformas convencionais de poder, como o templo ou a corte. Em vez disso, ele escolheu o deserto, um lugar simbólico de purificação e novos começos, para transmitir sua mensagem. Ele era um outsider completo, cuja autoridade não vinha de instituições humanas, mas da força de sua convicção e da urgência de seu chamado ao arrependimento. Essa mensagem de arrependimento não era abstrata. Estava intrinsecamente ligada à iminência de um juízo e à chegada de alguém muito maior. João afirmava ser apenas o precursor, aquele que preparava o caminho. O centro de sua pregação era um ritual específico, um ato público de imersão que simbolizava a purificação necessária para receber aquele que viria depois dele,
mudando para sempre seu significado. O ato central do ministério de João era o batismo no Rio Jordão. Embora banhos rituais de purificação já existissem no judaísmo, ele conferiu a este ato um novo e poderoso significado. Não era mais apenas sobre pureza cerimonial, mas sobre uma transformação ética e espiritual profunda. Um arrependimento sincero dos pecados como preparação direta para o reino dos céus que se aproximava com a vinda do Messias. Os evangelhos oferecem exemplos concretos de sua pregação. Aos coletores de impostos, ele dizia: não cobrem nada além do que foi estipulado. Aos soldados, ordenava: não extorquem dinheiro de ninguém, nem acusem falsamente. Sua mensagem era prática, focada em justiça social e integridade pessoal, mostrando que o arrependimento deveria se manifestar em ações concretas e imediatas no dia a dia de cada um. É importante notar que o batismo de João diferia do batismo cristão que se desenvolveria mais tarde. O seu era um rito único de preparação para a chegada do Messias, focado no arrependimento. O batismo cristão, por sua vez, tornou-se um sacramento de iniciação na comunidade da fé, simbolizando a morte para o pecado e a ressurreição para uma nova vida através da identificação com a morte e ressurreição de Cristo. João Batista sempre deixou claro as limitações de sua própria missão. Ele afirmava abertamente: eu batizo com água para arrependimento, mas depois de mim vem aquele que é mais poderoso do que eu. Ele os batizará com o Espírito Santo e com fogo. Ele nunca reivindicou ser o Messias, compreendendo seu papel como o de uma testemunha, uma voz que apontava para além de si mesma. Se você está achando esta análise sobre a vida e fatos curiosos dos profetas interessante, considere se inscrever para não perder os próximos vídeos. Essa postura de confronto, essa recusa em suavizar sua mensagem para agradar os poderosos, era sua maior força e, ao mesmo tempo, o que selaria seu destino. Sua mensagem sobre moralidade e justiça não se limitou ao povo comum. Ele ousou direcioná-la diretamente ao topo da hierarquia política, colocando-o em rota de colisão fatal com o tetrarca da Galileia, Herodes Antipas, e sua corte. O confronto direto ocorreu quando João Batista denunciou publicamente o casamento de Herodes Antipas com Herodias. Ela era esposa de seu meio-irmão, e a união era considerada incestuosa e ilegal sob a lei judaica. Ao fazer essa acusação, João não estava apenas emitindo um juízo moral. Ele estava desafiando a legitimidade e a autoridade do próprio rei diante do povo, um ato de imensa bravura e risco. As motivações no palácio eram complexas. Herodias via em João uma ameaça existencial à sua posição e influência, buscando sua eliminação. Herodes, por outro lado, é descrito como um homem dividido. O Evangelho de Marcos relata que ele temia João e o protegia, sabendo que ele era um homem justo e santo. Ele se sentia intrigado e perturbado pela pregação do profeta, mas era fraco demais para resistir à pressão de sua esposa. Preso na fortaleza de Maquero, uma cidadela sombria com vista para o Mar Morto, a voz que clama no deserto foi silenciada. Nesse isolamento, João enfrentou uma crise de fé. O homem que anunciara com tanta certeza a chegada do Messias enviou seus discípulos para perguntar a Jesus: és tu aquele que haveria de vir, ou devemos esperar outro? Esse momento revela sua profunda humanidade e a agonia da dúvida. A pergunta de João, vinda do fundo de uma masmorra, é um dos momentos mais comoventes dos evangelhos. Mostra que mesmo o maior dos profetas não estava imune à incerteza e ao desespero quando a realidade não correspondia às suas expectativas. A resposta de Jesus não foi um simples sim, mas um convite para que os discípulos de João observassem as obras que estavam sendo realizadas, permitindo que a evidência falasse por si. Essa tensão entre a fé inabalável de João no deserto e sua dúvida na prisão estabelece o palco para o clímax macabro de sua vida. Enquanto ele definhava, a dinâmica de poder, desejo e vingança na corte de Herodes se intensificava, culminando em uma festa de aniversário que se transformaria em uma cena de horror, selando seu destino através de uma promessa impulsiva e uma dança sedutora. A história atinge seu ápice durante a festa de aniversário de Herodes. Salomé, a filha de Herodias, dança para o tetrarca e seus convidados, agradando-o tanto que ele jura publicamente dar a ela
qualquer coisa que pedisse. Instruída por sua mãe vingativa, a jovem faz um pedido terrível. Quero que me des agora mesmo, num prato, a cabeça de João Batista. Preso por seu juramento, o rei ordena a execução. Para quem deseja aprofundar, além dos relatos nos evangelhos de Mateus, Marcos e Lucas, o historiador judeu-romano Flávio Joséfo também escreve sobre João Batista em sua obra Antiguidades Judaicas. Joséfo o descreve como um homem bom que exortava os judeus à virtude, confirmando sua existência histórica e a grande influência que ele exerceu sobre a população, o que o tornava uma figura politicamente perigosa para Herodes. A reflexão que a história de João nos propõe é desafiadora. Seu legado não é de sucesso terreno ou de um final feliz, mas de uma integridade inabalável que foi mantida até as últimas consequências. Ele nos força a questionar o preço de nossas próprias convicções. Estamos dispostos a defender o que é certo, mesmo quando isso nos coloca em conflito direto com as estruturas de poder ao nosso redor? Qual aspecto da vida e fatos curiosos de João Batista mais te impacta? Sua coragem intransigente, sua vulnerabilidade na prisão ou a brutalidade de seu fim? A história dele é um convite à reflexão sobre o nosso próprio papel no mundo. Deixe sua opinião nos comentários abaixo. É um espaço para compartilharmos nossas perspectivas sobre essas narrativas tão poderosas. No final, a voz de João Batista não foi silenciada pela execução. Seu testemunho ecoou através de seus discípulos e foi imortalizado nos textos que formaram o cristianismo. Ele permanece como um símbolo eterno da preparação, um lembrete austero de que, antes de qualquer grande transformação, é necessária uma voz corajosa o suficiente para clamar no deserto, desafiando-nos a preparar o caminho em nossas próprias vidas.